Boa noite! Que bom, estamos mais uma vez aqui na presença de Deus para dividir a palavra do Senhor, aquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Que alegria estar aqui com vocês. Para vocês que são de casa, que já me conhecem, meu nome é Ilmo. Ilmo é abreviatura de ilustríssimo, né? Você vai escrever uma carta, você escreve lá, Ilmo Senhor, tal, né? Então, não tem nada a ver, mas é isso aí. Que bom. Diga quem está à sua direita, que bom que você está aqui. Isso, agora você aí da esquerda, diga, que bom que você está aqui. E que bom que você está aqui conosco. Que bom. Você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. Nós somos a Paz Church Macatuba e estamos com uma imensa alegria receber você aqui junto conosco. Eu mesmo estou estreando aqui, eu sou de Lençóis Paulista, uma cidade aqui pertinho, tá? E nós só recebemos o convite do nosso querido pastor Samuel, a quem nós amamos muito, a quem nós respeitamos muito, e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? Fique à vontade, você que está aí na sua casa nos acompanhando, senta aí na sua poltrona, na sua sala, chama o pessoal aí que vai participar do culto para ficar a postos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Abra a sua Bíblia, livro de Amós. Amós é lá no Velho Testamento, tá? Amós fica entre Joel e Obadias. Ajudou pra caramba, né? Na minha página aqui é 997. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, levantando-os das ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos tempos da antiguidade. Amós, capítulo 9, versículo 11. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Você acredita que Deus pode falar com você nessa noite? Amém? Vocês que estão aqui, levanta a sua mão direita para cá. Me abençoa. Você que está em casa, da mesma forma. Amém. Pai, nós estamos nos dispondo diante de Ti. Pai, somos Teus servos, somos Teus filhos, e queremos, meu Pai, ser bênção na vida dos nossos irmãos nessa noite. Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, nos limpa, nos purifica com Teu sangue, meu Deus. Torna-nos, meu Senhor, agradável a Tua presença, tolerável, meu Pai, a Tua santidade. E olha, meu Deus, para nós com Teu olhar de ternura, Teu olhar de carinho, Teu olhar de misericórdia. E fala, meu Deus, com o Teu povo nessa noite. Nos usa, meu Deus, como um canal de bênção na vida do nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus falando, naquele dia eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Essa ideia de fazer um tabernáculo quer dizer morada, quer dizer habitação. Quando Deus ele
deu para Moisés o que ele tinha em mente: se comunicar com o seu povo, o povo da promessa, os filhos de Abraão, que quando chegou o momento que Deus tirou eles lá do Egito, quando eles estavam lá no deserto, Deus falou assim para Moisés: Moisés, vamos fazer um tabernáculo? Vamos. E ele deu o modelo, as medidas, ele deu os materiais, o que seria usado, cada material, o que seria usado em cada material. E ele falou o seguinte: olha, faz uma coleta, pede para o povo ofertar o material que vai ser usado na confecção do tabernáculo. E o povo começou a trazer as suas ofertas. Não vamos falar de oferta hoje não, viu? Embora, olha, seria interessante. Mas o povo começou a trazer ouro, prata, bronze, estofo, azul, pele de texugo, pele de camelo, e foram trazendo madeira de acácia, e foram trazendo, até que chegou o momento em que tinha muito material. E Deus falou para Moisés: fala para o povo para parar, tá bom, chega, basta. E foi tanto material, foi tanto ouro, para vocês terem uma ideia, a arca da aliança, que seria o oráculo que Deus ia usar para falar com o seu povo, ele foi feito de madeira de acácia e forrado de ouro, por dentro e por fora. E foi muito ouro, muito ouro. Eu não teria condições de trazer aqui para vocês a quantidade em peso, da quantidade de ouro que foi. Mas eu fui atrás, fui procurar. Para vocês terem uma ideia, no tabernáculo de Moisés foram usados mais ou menos o equivalente a 13 milhões de dólares de ouro. Era muito ouro. Para vocês terem ideia, a prata ela era até desconsiderada, porque não tinha valor. A quantidade de ouro foi absurda. Para vocês terem ideia, quando foi feito esse tabernáculo da Universal, do Edir Macedo, vocês têm ideia quanto que custou o tabernáculo lá do Edir Macedo, que ele fala que é de Salomão, mas não é de Salomão, é do Edir. Em reais, mais ou menos 680 mil reais. Vocês falam assim: é muito dinheiro, é muito dinheiro. Por que eu falei que o tabernáculo lá é do Edir, não é de Salomão, que nem ele fala que é de Salomão? Porque o tabernáculo de Salomão, esse sim, as paredes do tabernáculo eram de ouro. Os utensílios, os objetos, era tudo de ouro, finíssimo de Ofir. Para vocês terem uma ideia, o templo de Salomão, o original, lá atrás, filho de Davi, saiu mais ou menos a bagatela de 7 bilhões 891 milhões 407 mil 445 dólares e 20 centes. Agora vocês falam: muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E o que nos chama a atenção é que Deus mandou Amós escrever. Falou: Amós, anota aí. Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi.
Davi. E o de Moisés? E o templo de Salomão, de 7 bilhões de dólares? Deus nem passou pela cabeça dele restaurar o tabernáculo, ou de Moisés, ou de Salomão. Ele disse o seguinte: olha, naquele dia, eu levantarei a tenda, o tabernáculo caído de Davi. Eu repararei as suas brechas e tornarei a levantar das suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. O que existe de tão importante para Deus uma tenda feita de 2 camadas de peles de camelo e uma arca ali dentro? Qual é o sentido, o valor disso? Primeira coisa, Deus ele chama à existência as coisas que não são como se já fosse. E Deus ele traz para nós hoje que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Você aí que fica correndo atrás de ouro, atrás de ganhar mais, economizar, fazer poupança, os valores que são eternos são diferentes. Existe uma palavra lá em Apocalipse que diz assim, que lá no céu, que metade da glória celeste jamais foi contada ao mortal. E lá está dizendo que no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Aquilo que você corre atrás hoje, lá no céu você vai pisar, vai ser colocado como um tapete para os seus pés. Ou seja, os valores de Deus, os valores eternos são outros. E aonde que estão esses valores? Aqui. Para Deus se lembrar do templo, do tabernáculo, da tenda de Davi. Vamos ver o que ele fez? O tabernáculo de Moisés, lá no deserto, ele era cercado com um muro de peles de camelo, depois uma outra cerca, um outro cercado, um muro de peles de texugo, e depois haviam várias tendas de pele de carneiro, de pele de texugo, e dentro do tabernáculo existiam divisórias. Existia ali o lugar do santuário, existia o lugar dos santos e o lugar do lugar santíssimo, o santo dos santos e o lugar santíssimo. E ainda uma cortina de linho grossa, dividindo a arca, que era a manifestação da glória de Deus se dava através da arca. Existia uma cortina de linho grossa, dividindo o povo de Deus. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, tinha acesso àquele lugar. O povo ficava tudo para o lado de fora da cerca. Quando eles se reuniam, quando eles se ajuntavam, o povo ficava lá contando que Deus era santo, que Deus ele era bom, que a sua benignidade dura para sempre, o tempo todo. Que Deus é bom e que a sua benignidade dura para sempre, como se fosse uma ladainha, o tempo todo. Enquanto os sacerdotes oficiavam lá dentro. E quando o sacerdote saía, depois da manifestação da glória de Deus, eles abençoavam o povo para ir embora.
quando Saul, que reinou antes de Davi, ele ficou por 40 anos no trono. Saul, ele nunca passou pela cabeça dele trazer a arca que estava, onde ela estava depositada, trazer para Jerusalém. Onde que está a arca? A arca está lá em Siló. Tá, beleza. Quando o povo de Israel ele entrou na terra prometida, primeiro lugar que eles entraram, eles depositaram a arca ali, colocaram alguns sacerdotes para oficiar, para fazer sacrifício, para cuidar, e foram tomar posse da herança. E conforme eles foram tomando posse, eles foram se esquecendo da glória de Deus, da manifestação de Deus, da visitação de Deus no meio do seu povo. E a arca ficou lá, esquecida. E por 40 anos, no mandato de Saul, a arca ficou lá em Siló. Tipo assim, a arca está lá? Não me diz respeito. Deve estar bem. Davi, quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez ao assumir o trono, aonde que está a arca? A arca está lá em Siló. Vai buscar. A arca não mais vai ficar em Siló. A arca eu vou trazer ela para Jerusalém. E vou colocar ela no Monte Sião. E é ali que nós vamos buscar a presença de Deus. A grande diferença do tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés. Davi colocou a arca lá no Monte Sião, colocou uma tenda feita de duas camadas, de pele de camelo, e deixou a porta aberta. Ele falou o seguinte, olha, Deus, ele nos colocou nessa terra, ele nos colocou na posse dessa terra. Deus, ele caminhava com nossos exércitos, ele ia à frente do nosso exército. A glória de Deus, ela se manifestava através da arca, então ela vai ficar aqui, na capital, em Jerusalém. E ele convocou novamente os levitas. Ele treinou os levitas. Ele criou novos instrumentos e novas maneiras de se portar diante de Deus. Ele criou uma nova linha de sacerdotes para oficiarem diante de Deus e dividiu eles em grupos e dividiu eles em turmas, para que o ofício diante de Deus, a adoração diante de Deus, ela funcionasse 24 horas no dia. Quer saber? A maioria desses salmos que hoje nós cantamos foram produzidos nessa época do tabernáculo de Davi. Deus, ele era adorado mais ou menos como o culto de hoje. Esse formato de culto que nós temos hoje, quem inventou, quem criou, quem fez a fórmula foi Davi. Para você ter uma ideia, Deus ele gostava tanto daquilo, que ele passou a visitar o tabernáculo de Davi. E começaram a acontecer coisas. Os levitas, eles começaram a ter entendimento das coisas celestiais. Eles começaram a receber salmos puros. Até o capítulo 70, 80 de Salmos são de Davi. A partir daí, são outras pessoas, são outros levitas, são outros sacerdotes que começaram a ter revelações dos céus a partir daquela adoração pura, sincera. E Deus gostava disso. E Deus gostava disso. Ele visitava o seu povo, ele visitava a sua igreja, ele visitava a congregação, ele recebia a adoração e ele abençoava o seu povo.
O período de maiores vitórias do povo de Israel aconteceu sobre o reinado de Davi. Deus, ele ia à frente do seu exército, ele ia à frente do seu povo. E ele conquistou aquelas terras, aqueles povos para o povo de Deus. Outra coisa, quando chegava o momento do rei estar diante de Deus, todos os dias ele se apresentava diante de Deus. E quando Davi chegava, aonde estava o tabernáculo, a sua tenda, os levitas davam tempo, os sacerdotes davam tempo. Gente, o rei está chegando, agora é a hora dele. Davi, ele entrava sozinho. Davi, ele é conhecido como um sacerdote, rei e sacerdote. E sabe como que ele se aproximava diante de Deus? Ele se despia da sua realeza, da sua majestade. Ele se humilhava diante de Deus. Ele confessava os seus pecados. Ele abria o coração, ele falava assim, olha, uma novidade até então. Nunca ninguém tinha pensado ou tinha falado sobre isso. Lá no Salmo 51, ele falava assim, olha, me expurga até dos meus pecados ocultos. Sabe aqueles pecados que a gente comete, que a gente deixa o tempo passar? Que você esquece? Mas que está valendo. E muitas vezes a gente tem prejuízos, e a gente reclama diante de Deus, e a palavra de Deus diz assim, que a única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados. A gente se dá o luxo de praticar algumas maldadezinhas, e acha que está bom. Eu sou de Deus e eu tenho a bênção de Deus e eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Davi nos ensinou isso. Ele colocava a cara no pó. Ele implorava por misericórdia. Ele entendia a dor, o peso do seu pecado na santidade de Deus. Você é de Deus, lembra? Um Deus que é santo, 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 santo. Que os anjos, seres celestiais, que são santos, e que quando apresenta diante de Deus, como está lá em Ezequiel, 2 asas eles cobrem o rosto, 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles voam, e eles dizem o quê? Santo, 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 santo. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento, de se purificar antes de entrar na presença de Deus. E quando você entende isso, quando você faz isso, e quando isso é sincero, por que sincero? Você sabe quando alguém está te bajulando, quando alguém está, sabe? Não está sendo sincero, você percebe. Por que você acha que com Deus é diferente? Então, quando você é sincero diante de Deus, quando você se humilha diante de Deus, coisas começam a acontecer. Começam a acontecer curas no meio do povo de Deus. Começam a haver revelações. Começam a haver maravilhas no meio do povo. E foi isso que Davi fez. A ponto de Deus falar o seguinte, olha, naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. E Deus falava isso com saudades. Davi tinha saudade de Deus. Ele ficava ansioso da hora dele se apresentar diante de Deus.
O que nós temos para nós hoje? Que Deus ele quer que você construa um tabernáculo. Isso assusta, né? Puxa vida, onde que eu vou arrumar ouro? Onde que eu vou arrumar madeira de acácia para mim fazer um tabernáculo? Quem assistiu aqui aquele filme O Todo-Poderoso? O 2. Eu gosto mais do 2 do que o 1. Eu achei interessante quando Deus, né, Morgan Freeman, ele chega pro deputado lá e fala assim, eu queria que você construísse uma arca, né? Ele assustou, né? E aí depois que ele entendeu, viu que o negócio era sério, ele começou a querer se safar, né? E teve uma hora que ele foi lá falar para Deus que ele não queria fazer a arca. E ele falou assim, olha, sabe o que é? É que não estava nos meus planos fazer uma arca. E Deus simplesmente caiu na risada, né? Seus planos. Mais ou menos isso. Seus planos. A palavra de Deus diz assim que os planos do Senhor são mais altos. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Os nossos planos, nosso projeto é piada para Deus. Ele ri, ele se alegra, ele acha graça quando você vai contar os teus planos. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Para que fazer um plano mirabolante? Não seria melhor você entender que Deus já tem um plano para você? E foi isso que Davi entendeu. Quando ele estava diante de Deus, quando ele se despia da sua majestade, sabe o que ele fazia? Ele voltava a ser menino. É como se ele voltasse a ser criança. É como se ele viesse correndo assim e pulasse no colo do pai. E aí ele se aninhava no peito do pai para escutar o coração do pai. E aí ele contava o dia dele, todas as vitórias que ele conseguiu, todas as conquistas que ele conseguiu. Depois ele começava a contar as coisas não boas, os problemas, as dificuldades, os medos, as traições. Ele dizia assim, olha, pai, se aquele que fala mal de mim, fala maldades a meu respeito, fosse o meu inimigo declarado, aquele que eu combato, eu suportaria. Mas aquele que levanta o calcanhar contra mim é meu irmão, é aquele que põe a mão na mesa junto comigo. O meu filho não me dá o respeito, não me dá a honra de pai. E ele chorava, ele rasgava o coração diante de Deus. E ele recebia o conforto, ele recebia a bênção, ele recebia a unção de Deus. E aí ele saía da presença de Deus, leve. E a hora que ele saía da presença de Deus, os levitas começavam a tocar. Os sacerdotes começavam a entoar louvores aos céus. E ele dançava, ele pulava na presença de Deus. Porque Deus é bom e é porque sua benignidade dura para sempre. Até que acabaram os dias de Davi. E ele havia proposto no seu coração a fazer uma casa, uma morada para Deus. E quando Deus disse que quem iria erguer o templo lá em Jerusalém seria Salomão, seu filho. Davi, ele praticamente preparou todos os materiais. Ele tirou coisas do seu tesouro pessoal e ofertou para a construção do templo, para que seu filho Salomão erguesse o templo de Salomão.
E depois que Davi se foi, quando o templo ficou pronto, quando eles foram buscar a arca lá do tabernáculo de Davi, lá da tenda de Davi, e trouxeram para colocar dentro do templo de Salomão, primeira coisa que eles fizeram, cercaram novamente a arca, colocaram um véu novamente entre o povo e a glória de Deus. E aí veio essa palavra que Deus deu para Amós. Amós, escreve aí. Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído, abandonado de Davi. Aquele que eles deixaram lá no templo, com sol, com chuva, e que ele ruiu, que ele ficou destruído. Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, vou restaurá-lo, como nos tempos da antiguidade. Puxa vida, que história impactante. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Deus está falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, a tenda de Davi. Em primeiro lugar, o tabernáculo de Davi, ele se refere ao povo de Israel. Num primeiro momento, que a palavra de Deus ela tem várias aplicações. A Bíblia, a palavra de Deus ela é atemporal. E quando Deus falou para Amós, ele estava falando de coisas que iriam acontecer perto daquele tempo, principalmente na época dos tempos difíceis que viriam. E depois ele disse para uma geração muito distante, até chegar em Macatuba. Dia 6 de setembro de 2020. Deus está dizendo para mim e para você, naquele dia, eu vou restaurar o tabernáculo caído de você. O seu tabernáculo, que estava caído. Deus está falando do que agora, especificamente? Deus está falando de ministérios. Deus está falando de primeiro amor. Do tempo lá atrás, quando você se converteu, quando você aceitou o Senhor Jesus. Quando você buscava o Senhor, quando o teu coração ardia pela palavra de Deus, quando você lia a palavra, quando você orava, quando você ia para o monte. Isso, uma coisa que você não imagina, Deus tem saudade desse tempo. E Ele está se comprometendo no seu coração. Naquele dia, eu vou restaurar o tabernáculo caído do meu filho, da minha filha. Sabe aquelas promessas que Deus fez para você? Que de você sairiam ainda uma outra geração de servos de Deus, de servas do Senhor. Aquilo ainda está de pé no coração de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, olha, aquele tempo que você me buscava, quando você jejuava, quando você orava, quando você se consagrava, eu tenho saudade disso. Não sei se você, se lembra com todos os detalhes, eu me lembro. Era isso que Deus estava falando para Amós. Escreve Amós. Naquele dia eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que seria levantar?
levantaram o tabernáculo caído. Deus está falando primeiro em reconciliar o povo de Israel. E isso vai acontecer depois do arrebatamento. Quando a gente não estiver mais aqui, Deus vai voltar novamente para Israel. E essa promessa que Deus iria restaurar novamente o sacerdócio do povo de Israel, está escrito aqui: naquele dia eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Para nós, Deus está dizendo que Ele vai levantar caídos no meio do seu povo. Temos pessoas aqui caídas, espiritualmente caídas, pessoas que estiveram aqui no nosso meio, que serviram ao Senhor, que adoraram ao Senhor, e que hoje não estão em lugar nenhum, estão distantes da casa do Pai, estão distantes da presença de Deus, estão distantes do colo do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua igreja nesta noite, que Ele vai restaurar aqueles caídos. Quem não tem um parente, um pai, um irmão, que estava na presença de Deus, ministros do Evangelho, levitas, pessoas que foram usados por Deus com poder, com autoridade, com palavras, com profecias, com curas, com dons, com revelações, e que hoje estão caídos. Primeira coisa, Deus vai levantar os caídos. Pessoas que não estão mais no nosso meio. A nossa oração nessa noite é para que essa palavra se cumpra e que essas pessoas sejam levantadas por Deus. Não é uma pregação mirabolante, não é uma unção especial, é o mover de Deus. Deus, Ele está se comprometendo a trazer, a levantar esses caídos. Glória a Deus! Levantando das ruínas, e eu repararei as suas brechas. Temos costureiro aqui no nosso meio? Fazer um remendinho? Restaurar as brechas, está falando de remendo. Remendar a tenda. Está falando do quê? De pontos vulneráveis na sua tenda. Eu gostaria muito que a gente tivesse um momento para a gente se pôr diante de Deus, ter um encontro com Deus, todos os anos fazer um concerto com Deus, para tapar essas brechas, que são pontos vulneráveis, entrada de demônios. Credo, Ilmo, do que você está falando? Eu estou falando de pensamentos. Pessoas que não conseguem controlar os seus pensamentos. Só pensa em maldades, coisas maléficas, coisas malignas, em pecados. Às vezes não tem coragem de cometer o pecado, mas em pensamento comete. Eu repararei as brechas da tenda de Davi. Essa é uma noite de concerto, viu? Hoje é um dia de concerto. Em último lugar, eu restaurarei como nos tempos da antiguidade. Deus, quando Ele olhava lá para aqueles pedaços de pau, aqueles trapos que virou a tenda de Davi, que foi consumida pelo tempo, Ele disse o seguinte: olha, eu vou restaurar como no tempo da antiguidade. Está falando de aparência. Está falando de aparência. Embora simples, o tabernáculo de Davi era muito bonito.
uma tenda com 2 panos, uma porta larga, aberta, e a arca da aliança ali, brilhante no meio. E Deus se manifestava naquele lugar. Isso quer dizer o seguinte: nós alcançaremos a posse do Senhor em todas as nações, quando a gente se dispor novamente a buscar ao Senhor, do jeitinho que Davi fazia, se humilhar diante de Deus, entender que Deus é santo, que ele servia um Deus santo, e que dele habita nas alturas, mas também com o caído, com o contrito. E Deus, ele ia trazer novamente, sabe, aquela aparência de beleza, de singeleza, de pureza, no trato, o nosso trato, ser singelo, ser puro, eu olhar para os meus irmãos e dar preferência um para os outros. Sabe do que Deus está falando? Está falando de picuinhas, né? Que eu ouvi dizer que tem lá na igreja do Edir Macedo, lá tem bastante picuinha, sabe? Aqui dentro não tem não, né? É disso. Coisas de pessoas que não entenderam que Deus é santo, que estão diante da santidade de um Deus santo, e que não conseguem olhar e ver Jesus no seu irmão. Eu vou restaurar, como no tempo da antiguidade. Vai haver reconciliação entre o seu povo. Vai haver amizade, vai haver camaradagem. Não vamos mais brigar por cargos, nem por posições. A gente vai sentir vergonha de pensar em querer a posição do outro irmão, a unção dele, o jeito que Deus trabalha na vida dele. Quando o irmãozinho lá, ele é abençoado financeiramente, eu não vou mais pesar no meu coração, eu vou ficar alegre com ele. Quando o meu irmãozinho lá, ele for alcançado por uma calamidade, eu vou chorar com ele. Eu vou ser solidário a ele, eu vou ajudar naquilo que ele precisar. Quando Deus estiver levantando alguém com poder, com autoridade, eu vou ser um agente de ajuda, de suporte para o meu irmão. Isso é restaurar como no tempo da antiguidade. Abra a sua Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, estamos encerrando. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: achegai-vos a mim. O Pai convidando. Teu Deus, teu Pai, teu Senhor, convidando. Achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim. E eu chegarei a vós. Cuida o teu pé, que o lugar onde você pisa é santo. Cuida dos teus sentimentos quando você estiver nesse lugar. Todos nós que estamos aqui é para aprender, todos nós que estamos aqui é para crescer juntos. E Deus trouxe você para cá, para você não só ser ajudado, ser edificado, mas para você ajudar, para você edificar. Existe uma boa intenção de Deus no coração dele, para mim e para você. E Deus, ele quer se manifestar o seu poder, a sua glória, quando houver um só sentimento entre os seus filhos. Jesus falou: olha, Pai, eu oro para que os seus filhos todos tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus.
Feche os seus olhos. Naquele dia, diz o Senhor, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Que dia que é esse, Ilmo? Que dia que é esse, Amós? Que dia que é esse? Hoje. Hoje eu vou restaurar o seu tabernáculo. Aquilo que Davi fazia, só ele e Deus. Só ele. Quando ele ia fazer a sua adoração, os levitas davam tempo, os sacerdotes davam tempo, era ele e Deus. Qual é a revelação disso? Tempo sozinho com Deus. O teu tempo sozinho com Deus precisa ser melhorado. Não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Você que deixou de fazer o teu tempo sozinho com Deus. Aqui, para os de casa, todo mundo já sabe o que é tempo sozinho com Deus. Para você que está ouvindo isso a primeira vez, nós instruímos os nossos irmãos aqui da casa a eles terem um tempo no dia, um momento no dia a sós com Deus, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada. O importante é que tenham, buscar a Deus no seu dia. Tem gente que lembra de Deus só na hora de dormir, e muitas vezes está tão cansado, quase que não consegue subir na cama, e depois de deitado lembra de Deus e fala assim: ô Pai, me perdoa. Oi, você quer dizer que nunca mais eu vou poder orar deitado? Vai. Vai sim, claro que vai. Desde que esse não seja o seu momento exclusivo com Deus. Se durante o seu dia você buscou ao Senhor, ou pela manhã, ou pela tarde, na hora do almoço, ou de tarde, ou de noite, você teve a sua oportunidade de oficiar o teu tabernáculo, e aí chegou a noite, você está cansado, que nem consegue subir em cima da cama, e deitar e falar boa noite para o Pai, está valendo? Aí está. Não é a quantidade, é a qualidade. E Deus tem saudades daquele tempo. Tá? Feche os seus olhos. Baixe a sua fronte. Repita comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos nos humilhando diante do Senhor. Pai, nos perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, que foi mal aos teus olhos, que subiu como um cheiro desagradável às suas narinas, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, Senhor, com teu sangue. Pega, Senhor, os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e diga para nós, hoje, dos teus pecados não me lembro. Glória a Deus, glória a Deus. Coisas vão começar a acontecer no meio do povo de Deus. Prepare-se para viver um novo tempo de glória, de visitação do Senhor na sua vida, na sua casa. Existe uma boa intenção de Deus para trazer para o seu povo nesses dias difíceis. Mãozinhas assim para receber bênção.
Eu gosto dessa parte. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, desde hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana abençoadíssima para você. E domingo que vem, se você puder, esteja conosco, que vai ser uma alegria viver isso com você. Que Deus nos abençoe.